O meu irmão, ele me convidou para estuprar a nossa irmã. Bom, os meus pais, eles tiveram um total de 4 filhos. Tem esse meu irmão mais velho, que ele não mora aqui, ele mora mais longe. Ele foi embora para construir a vida dele, tudo de vez em quando ele vem nos visitar. E aí tem o meu outro irmão, que é meu irmão mais novo, e a gente sempre se deu assim muito bem, melhores amigos mesmo. E quando a gente saiu da casa dos nossos pais para estudar, nós combinamos de morar juntos. Porque a gente sempre gostou muito, a gente sempre falava que iríamos morar juntos antes de construir família e tudo mais. E tem a minha irmãzinha, que é a mais nova. Só que essa minha irmãzinha, ela tem uma certa deficiência, então na época que tudo isso aconteceu, ela era adolescente, mas a cabeça de uma criança. E vai ser sempre assim, ela vai ser sempre, vai ter sempre a cabeça de uma criança. Só que os meus pais, eles já não tinham mais condições de cuidar dela, não tinham mais condições de estar reparando ela, ela não pode ficar sozinha. Então eu combinei com meu irmão que ela iria morar com a gente, que nós iríamos cuidar dela, porque os meus pais realmente não tinham mais como. E ela precisava de uma certa atenção. Ele concordou e desde então mora nós três. A gente mora num local um pouco afastado da casa dos meus pais por conta dos nossos estudos e é mais flexível da gente morar aqui. Até que um dia aquele meu irmão que mora longe, que falei pra vocês que vem de vez em quando nos visitar, veio pra nos visitar. Passou lá em casa e tudo, conversamos um pouco, disse que tinha ido ver os nossos pais e tal. A minha irmã, coitada, sempre foi apaixonada assim por ele, sabe? Toda vez que ele chega, ela quer estar perto, ela abraça, ela dá carinho. Ela tem muito, realmente ela tem muito amor por ele e ela não entende das coisas, né? Então ela é assim, extremamente carinhosa, sabe? E aí nós conversamos e tudo. Ele foi e comentou que tinham construído um prédio de apartamento mais ou menos perto da casa dos nossos pais e tudo, que a gente poderia ir lá passar para dar uma olhada, porque era um local bom, ficava mais perto da família, o aluguel era mais barato e tal. De início, eu e o meu outro irmão que mora comigo, a gente não queria muito porque estávamos insatisfeitos com o local onde nós estávamos morando. Mas ele insistiu um pouco, falou que a gente podia olhar e tudo, que os nossos pais sentiam falta da gente por perto. A gente conversou e falou: ah, não custa nada olhar. E nisso nós fomos. Quando chegou lá, o dono, né, apresentou pra gente o imóvel, nos deu a chave, disse que ia precisar dar uma saída um pouco, mas que era pra gente ficar à vontade pra olhar o local. Até porque o local não tinha móvel, não tinha nada, era realmente só o local. E ali nós ficamos e realmente nós gostamos do local, do apartamento e tudo, porque eram apartamentos que não tinha ainda perto da casa dos meus pais. Então a gente gostou e assim, parecia uma boa ideia, pagar um pouco mais barato. Tinha toda a questão do transporte, mas a gente não tava pensando nisso naquele momento. A gente só tava pensando em ficar perto da família. Até que o meu irmão, esse que nos falou desse apartamento, virou pra mim e falou assim: "Vamos aproveitar que a gente tá sozinho e vamos fazer aquilo lá com ela. Vamos aproveitar o momento, ela não vai nem entender. Vamos se aproveitar dela." Ele foi falando aquilo e foi uma coisa que eu nunca esperei que eu iria ouvir da boca do meu irmão. Ele foi falando, dizendo que ela não ia entender, que ela não ia nem perceber, que ela era inocente demais, que ela não ia entender, então que não era um perigo. Ficou falando que era pra gente se aproveitar dela, que era pra aproveitar que estávamos sozinhos, 3 homens e tudo. E eu o tempo todo falando que não, que eu não ia fazer, que ele tava maluco, que ela era nossa irmã, que jamais eu iria tocar ela daquela forma. E o meu outro irmão, que mora comigo, ficou o tempo todo calado. Só que ele estava calado, assim, no sentido, com os olhos cheios de lágrimas, sabe? Quando a pessoa tá em estado de choque, ele estava muito decepcionado. Então ele não teve reação de falar nada, ele apenas ficou quieto no canto dele e o olho enchendo ali de lágrimas, sabe? E eu o tempo todo falando que não, que não. E a minha irmã, coitada, estava escutando tudo aquilo, mas ela não entendia. Ela não sabia, não fazia a mínima ideia do que a gente estava falando. E nisso ela só chegou perto do meu irmão e abraçou ele, me abraçou, abraçou ele, porque como eu falei, ela sempre foi muito carinhosa, então ela era desse jeito de chegar e abraçar do nada. Coitada. Tava abraçando uma pessoa que não fazia a mínima ideia, que ela não fazia a mínima ideia do que ele queria fazer com ela. E ela ama tanto ele, sabe? Enfim, neguei, a gente brigou, acabamos indo embora. E depois desse dia ele não apareceu mais em casa, ele já foi embora e tudo. Contei para os nossos pais, obviamente, o que ele tinha falado. Eles também ficaram super decepcionados e tudo, mas enfim, são 2 idosos já, 2 pessoas assim, bem mais velhas. Aí vocês vão perguntar: você não denunciou o teu irmão? Como é que eu ia denunciar? Com que prova? É uma coisa que ele tinha falado só pra mim. Aí eu ia chegar lá e ia dizer: ah, ele falou isso, bora abusar da nossa irmã. Não tinha nem lógica, a gente não tinha uma prova. Era a minha palavra contra a dele, a vítima. A vítima não sabia nem, sabe? Então não ia adiantar de nada eu só chegar e acusar uma pessoa nesse sentido, sabe?
Enfim, depois dessa situação, de vez em quando ele ainda aparece por aqui pra visitar, porque a gente tem muita família, né, por aqui. Então, de vez em quando ele aparece e tudo, mas a gente não deixa, a gente tem todo o cuidado de não deixar ela perto dele, de não deixar eles dois sozinhos, de manter realmente essa distância, sabe? E assim, quando ela fica sabendo, ou quando ela vê ele por aqui, ela fica agoniada, ela quer estar perto, ela quer abraçar, ela quer beijar. E a gente fica tentando manter esse afastamento entre os dois. Pra mim foi uma decepção muito grande. O meu irmão ficou super decepcionado, sabe? A gente não esperava ouvir isso do nosso próprio irmão. Nós ficamos com nojo, com raiva dele por essa situação. E hoje em dia a única coisa que passa pela minha cabeça é quem sabe as milhões de outras vítimas que ele já pode ter feito por aí. Tanto meninas assim doentes quanto não, sabe? Mas é uma coisa que nos assombra assim todo dia e o ruim da gente também não poder fazer nada a respeito disso, né? Mas enfim, essa é a nossa história de hoje. E foi isso.